Olá a todos, aqui quem fala é o mestre nacional Wesley Silva. Nós vamos continuar com a nossa playlist das 110 jogadas mais fantásticas da história do xadrez. Nós vamos para a nossa jogada fantástica número 86, com as brancas, o grande mestre britânico Nigel Short, jogador que já disputou o match pelo título mundial contra Garry Kasparov no ano de 1993. E com as negras, Ian Timman, um jogador que foi por muitos anos o terceiro melhor jogador do mundo. Diziam inclusive que ele era o primeiro jogador do mundo dos seres humanos, já que Anatoly Karpov e Garry Kasparov não eram desse mundo. O ano é 1991. Lembrando que no ano de 1993 Ian Timman também jogou match pelo título mundial, enquanto que Nigel Short enfrentou Garry Kasparov na versão PCA. Ian Timman enfrentou Anatoly Karpov em versão FIDE. Então ambos disputaram títulos mundiais, mas infelizmente para ambos os dois foram derrotados, mas são dois jogadores fortíssimos. Essa posição, a posição veio de uma defesa da Alekhine. As brancas pretendem atacar o rei negro que se encontra desprotegido, as casas negras se encontram fracas ao redor do rei negro, as peças negras se encontram na posição restringidas, não tem muita mobilidade, e aqui Nigel Short joga o lance dama F6 cheque, rei G8 foi jogado, e agora a ideia é tentar atacar o rei nas casas negras. Então para isso ele joga o lance H4, pensando em talvez jogar o H5, H6 e dar um mate muito conhecido com o peão em H6, dama G7 seria checkmate. Mas essa posição Ian Timman joga o lance H5, que impede que o peão de H continue avançando. E nessa posição é o momento de nós pausarmos o nosso vídeo e pensarmos o que jogar com as peças brancas. Qual foi a jogada fantástica número 86? Nessa posição, Nigel Short joga o lance fantástico 86, rei H2. E nós podemos pensar, mas o que será que tem de tão fantástico nesse lance? Qual será a ideia? E por causa dessa ideia, essa partida se tornou uma das partidas mais famosas da história do xadrez. Rei H2 foi jogado. As negras eu acho que não imaginavam o que estava por vir, então realizam a jogada torre C8. As peças negras não tem muito o que fazer devido ao domínio da coluna D com as duas torres brancas. A dama branca está muito ativa, em contrapartida a dama preta se encontra numa posição boa, mas não faz muita coisa. O bispo negro também não faz muita coisa. Então aqui agora Nigel Short continua a sua ideia. Após rei H2, joga o lance rei G3. O rei segue a sua manobra. A ideia é passar o rei até a casa H6 e dar mate nas pretas. Vamos ver que Nigel Short vai conseguir realizar essa ideia. Aqui as negras jogam o lance torre de C8, rei F4. Olha o que o rei do Nigel Short está fazendo. Está invadindo a posição negra. Isso é realmente uma ideia fantástica. Bispo C8 ataca a torre. E nessa posição, rei G5. As negras abandonam a partida. Não tem como evitar rei H6 e dama G7 mate. Impressionante, não é mesmo? Então rei H2, nossa jogada fantástica número 86, e toda essa manobra de rei que fez com que essa partida se tornasse imortal na história do xadrez. Agora nós vamos para a jogada fantástica número 85. Com as brancas, o gênio norte-americano Robert James Fischer. Bob Fischer com as peças brancas contra Paul Benko, jogador muito forte. Essa partida vem do campeonato norte-americano de 1963. Um torneio no qual Bob Fischer ganhou com 11-11. Uma performance simplesmente absurda para todos os padrões da época e até mesmo os dias atuais. É um recorde nessa competição, vencer com 100% de aproveitamento. Fischer no campeonato americano, ele disputou 8 vezes e ganhou as 8 vezes. Um score simplesmente de 61 vitórias, 26 empates e apenas 3 derrotas no campeonato americano. Nessa posição aqui, Bob Fischer realiza a jogada dama G4. A ideia é passar a dama para a coluna H, juntamente com o bispo de casas brancas tentar atacar o rei negro.
atacar o ponto H7 que se encontra fraco. Aqui as negras jogam o lance C6. Dama H5, primeira parte do plano foi realizada, a dama já está na coluna H. Aqui Pau Bianco tem uma ideia de tentar se defender com o lance Dama E8. A ideia é conseguir jogar um F5 para que as damas se ataquem e para que o peão de F bloqueie a ação do bispo de casas brancas. Mas nós vamos ver que Bob Fischer não vai deixar que ele faça essa ideia. Então aqui ele joga o lance bispo toma D4, E toma D4. E agora, se E5 fosse jogado, ameaçando mate, as negras teriam o recurso de F5, que bloqueia a ação do bispo e ao mesmo tempo proporia a troca de damas. Mas nessa posição, Bob Fischer vai realizar a nossa jogada fantástica número 85. O que jogar para impedir esse plano de defesa das negras? Espero que todos tenham pausado o vídeo, tenham pensado o que fazer. Nessa posição, Fischer realiza a jogada fantástica número 85. Torre F6. Uma ideia simplesmente absurda. Uma ideia fantástica por parte de Bob Fischer. Deu uma torre inteira apenas para bloquear o peão de F. Agora se o bispo toma F6 seguiria E5 e seria mate inevitável. Porque não teria mais como avançar o peão de F. O bispo abriria sobre o rei negro de forma decisiva e imparável. Então aqui as negras não podem tomar a torre, porque senão seguiria E5 seguido de mate. Pau Bianco realiza a jogada rei G8 tentando sair do ataque, mas E5 ameaça mate. H6 para que a dama ataque o peão, mas esteja defendido pelo bispo de G7. E aqui simplesmente Bob Fischer realiza a jogada cavalo E2 e as negras abandonam a partida. Não pode tomar a torre. A posição negra se encontra muito difícil se o cavalo se movimentar. Dama F5 ameaçaria mate de forma imparável. Então as negras no mínimo vão perder material. Bob Fischer realizou então a jogada torre F6 e ganhou a partida. E não somente a partida, como ganhou esse campeonato com 11-11, como eu disse para vocês. Agora nós vamos para a jogada fantástica número 84. Com as brancas Ludek Pacman, um dos jogadores mais famosos da história do Brasil. Mas vocês podem se perguntar, mas Pacman não era o brasileiro? Sim, mas o livro que ele escreveu, Estratégia Moderna no Xadrez, é um dos livros de cabeceira dos melhores jogadores do nosso país. 10 em 10 dizem que foi um dos melhores livros já escritos sobre estratégia no xadrez. E com as negras, mais uma vez, Ian Timman. Dessa vez nós vamos ver que Ian Timman está do lado brilhante, do lado fantástico, dessa vez. Nós que acabamos de ver ele levando o lance rei H2 e toda aquela manobra fantástica do rei de Nigel Short, dessa vez ele vai fazer uma jogada fantástica. No ano 1977, com as brancas Ludek Pacman e com as negras Ian Timman. Essa posição é a posição que já está no final de peças. Aqui Ian Timman joga o lance torre H2, atacando o peão de H3. As brancas então jogam a jogada E5, que ataca o cavalo. Cavalo H5. Agora o peão de H3 está sendo atacado, então as brancas procuram defender, jogando H4. Torre H3, que ataca o peão de G3. E aqui o Ludek Pacman joga o lance de torre G1. E nessa posição, é o momento de nós pausarmos nosso vídeo e pensarmos qual será a nossa jogada fantástica número 84. Espero que todos tenham pausado o vídeo. Nessa posição, Ian Timman vai realizar a nossa jogada fantástica número 84. Dama E1. Entrega a dama na casa E1. E nós vamos ver que não pode ser capturada. Nós podemos ver uma possível variante seria torre por E1. Se torre por E1 seguiria simplesmente torre por G3 cheque. E nós vamos ver que se rei E2, cavalo por F4, recuperaria a dama. E se rei E4, que poderia ser uma outra defesa, levaria F5 cheque. E contra E por F6 em passante, cavalo toma F6 cheque mate. Então não pode tomar a dama. Então nessa posição após dama E1,
No deck Pac-Man ainda encontra um recurso que é dama por G6 cheque. E contra H por G6, agora ele sim toma a dama, torre por E1, torre por G3 cheque, rei F2, torre por B3. Nós vemos que após toda a complicação tática que surgiu no tabuleiro, após dama E1, as negras têm um peão a mais. Mas nós vamos ver que Pac-Man era um jogador muito forte e ele vai conseguir defender essa posição. Então agora ele joga o lance E toma D6, E toma D6, cavalo toma D6, torre D3 atacando o peão de D5, enquanto a torre A8 cheque, rei G7, torre D8, cavalo F6, cavalo B7, C4 avançando o peão passado, D6 também avançando o peão passado das brancas, C3 ameaçando já promover imediatamente, torre C8, torre D2 cheque, rei E3, torre D1, torre C7 ameaçando avançar o peão de D também que está passado, rei H6, rei E2, torre D2 cheque, rei E3, cavalo D5, rei F3. Nessa posição não pode tomar a torre porque D por C7 seguiria C8 dama inevitavelmente, então as negras jogam o lance F5, torre C4, C2, torre por C2, torre D3. Se tomasse a torre, o peão de D seria imparável, então rei F2, e nessa posição o empate foi acordado. Mas nós vemos que Yantima jogou um lance fantástico. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhuma das próximas jogadas fantásticas da história do nosso esporte. Até a próxima, pessoal.